Boa noite. A pronúncia mesmo do nome é complicada. Tá ok. Obrigado. Ótimo, obrigado. Bom, primeiramente me apresentar, né? Meu nome é Vinícius, sou da cidade de Pinheiro, interior do estado. E eu quero agradecer imensamente o convite da casa Ivone, e na figura de Silvio, e na figura da sua esposa, da Luciana. São pessoas que eu já conhecia e que eu tive a oportunidade agora, com esse convite, de estar aqui a fim de trazer um pouco sobre essa mensagem do Cristo, falar um pouco desse Cristo que muitas das vezes nós não conhecemos ainda. Estamos longe ainda de conhecer um pouco, de sentir um pouco desse Jesus, que teve um grande impacto para a história, e como diz o espírito Amélia Rodrigues, que Jesus foi tão grande que ele dividiu a história. E o tema é o Criador e a Criatura, um diálogo entre Dostoiévski, Nietzsche e Allan Kardec. Nietzsche e Kardec talvez muitos já ouviram falar, Dostoiévski talvez não, mas aí nós vamos conhecer um pouquinho deles hoje. Não tem nada de difícil, é tudo muito tranquilo. Mas antes de tudo eu queria me situar num tempo histórico, um tempo importantíssimo para a doutrina espírita, que é o século XIX. O século XIX, assim como o século anterior, o século XVIII, tiveram um grande impacto, tiveram grandes ideias. O pensamento científico começava a pulular nessa época, como nós sabemos. Então, esse século XIX e o século XVIII vão ter várias ideias que se congregariam. E ideias essas que, se nós formos tomar eles dois em um só bloco, elas teriam um certo espírito do tempo. O que eu quero dizer com isso? Esse século XIX, que teve grandes ideias na área da ciência, como o evolucionismo biológico de Darwin, que vem lá do século XVIII, do transformismo de Lamarck, assim como as ideias revolucionárias de Karl Marx. Talvez muitos também já ouviram falar de Karl Marx. Essas ideias que também têm suas raízes na Revolução Francesa do século XVIII. Então essas ideias estão ali pululando na época, nessa mesma época em que o codificador está inserido, do qual ele vai trazer essa maravilhosa doutrina para nós, e do qual nós estamos aqui usufruindo da mensagem espírita. Mas é a partir do filósofo Nietzsche que nós vamos ver um grande esfumaçar de ideias, de valores e de possíveis verdades. Porque desde que quando esse filósofo resolveu decretar o que ele vai chamar de morte de Deus, ninguém se sente muito vivo e ninguém se sente mais seguro em casa. E lá, no seu livro, no específico chamado Gaia a Ciência, esse filósofo ele vai trazer, então, ele vai falar dessa morte de Deus. Então, lá, ele vai falar de um homem louco, esse homem louco que certa feita, numa manhã, pegou uma lanterna e saiu à rua gritando: procuro Deus, aonde está Deus? E ele transpassa com seu olhar toda a multidão e continua gritando: onde está Deus? Diz ele. Já lhes respondo: Deus está morto. Nós, eu e vocês, todos nós o matamos. Vocês não ouviram os coveiros enterrar Deus? Não sentiram o cheiro da putrefação divina? Porque os deuses também apodrecem. Isso é a fala de Nietzsche. Então, Nietzsche, naquele momento, decretou a morte de Deus.
Por quê? Nós vamos já entender mais à frente. Mas a partir desse momento, quando esse filósofo decreta a morte de Deus, e que ocorre esse esfumaçar da moral, desses valores que, de uma certa forma, começava a reger a humanidade desde a época, precisamente, desde a época quando Jesus estava na Terra. Então passa a se questionar agora esses valores morais. Então Deus, ele vai agora ser crucificado em nome das imposições milenares das religiões do passado. Essa verdade cristã, trazida pelo Cristo, ela também vai ser crucificada, de uma certa forma, por conta dos vários discursos de verdades que foram absolutizados nos séculos passados. Então, esse século XIX, o século da ciência, a filosofia começa a despontar, que não está mais atrelada ao pensamento religioso. A filosofia agora não quer mais saber de religião. Não precisamos mais da religião. É o discurso do século XIX. Deus agora está morto, como disse Nietzsche. Então esse século XIX, que é marcado por essas ideias, também outros autores, alguns que eu já citei aqui, como no caso Karl Marx, o positivismo de Augusto Comte, assim como até as ideias de Freud, todos esses autores, na época também conterrâneos de Allan Kardec, viveram no século XIX, eles tentaram polemizar contra Deus. E eles vão trazer, através das suas ideias, como no materialismo histórico de Marx, a visão é: tudo parte do material. Nada que vem do espiritual agora deve ser aceito. Assim como na filosofia de Comte, que vai dizer que a humanidade está evoluindo em uma direção em que está alcançando o ápice da civilização, que é a ciência, essa ciência agora que vai começar a reger e vai trazer bons frutos para a humanidade. Esse é o pensamento de Augusto Comte, assim como as ideias de Freud, que também Freud nega a reencarnação, e por isso vai chamar de inconsciente aquilo que a doutrina espírita já sabe, já nos revelou. O que é o inconsciente senão o próprio espírito? Mas, meus irmãos, essas ideias ocorreram mais precisamente no século XIX por conta desse homem aqui, desse senhorzinho, chamado Charles Darwin. Pois é a partir desse momento que Deus vai ser preterido da história. O que vai acontecer? A partir da sua obra, a publicação da Origem das Espécies, Charles Darwin passa agora a trazer a ideia de que o homem não é mais esse ser especial da criação, como as religiões falavam no passado. Esse homem é um animal também comum, que sofreu o processo evolutivo como os outros animais. Então, nesse momento, Deus está sendo questionado. É as ideias do século XIX. Então, essas ideias estão marcadamente ali, presente no século XIX, e que nós temos que ter em mente que quem está reencarnado naquele momento é Allan Kardec, não é? Não foi ali que a doutrina começou a se desenvolver? Só que o que nós vamos ver daqui em diante, e aí eu vou tentar trazer para vocês, é que Allan Kardec, diferentemente dos seus conterrâneos, ele vai ter uma postura maravilhosa, diferentemente de todos esses intelectuais da época, esses cientistas e esses filósofos. Agora eu trago Dostoiévski para tentar fazer esse grande apanhado. Dostoiévski, ele é um autor russo que fez parte de um círculo revolucionário que na época era chamado de Círculo de Petrashevsky, porque Petrashevsky foi um revolucionário russo
que propugnava ali pela queda do czarismo lá na Rússia, que veio depois da Revolução Russa de 1917. Então, Dostoiévski também está ali, nesse século XIX, e essas ideias estão circulando e vão marcar precisamente a literatura, as obras desse autor. Então, meus irmãos, Dostoiévski, ele escreve uma obra fundamental, que é essas duas obras, na verdade, bem conhecidas, que é Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov. Eu vou me ater mais a essa obra aqui, mas todas elas trazem isso em comum, essas ideias que estão ali no século XIX e que estão marcando o grande pensamento moderno. Mas eu vou me ater aqui no Crime e Castigo. A outra fica para uma próxima palestra que eu pretendo desenvolver. Mas Dostoiévski, ele vai escrever essa obra, Crime e Castigo, em 1866. E como eu havia dito, Dostoiévski está incluso no século de Charles Darwin, no século da completa desconstrução de Deus, da potencialidade para que esse mesmo Deus não mais existisse. Para fazer com que esse Deus agora se transforme numa salvaguarda ética das relações. Então, meus irmãos, quando Dostoiévski, preste atenção, quando Dostoiévski passa a escrever nesse momento essa obra, Dostoiévski começa agora a querer refletir quais os desdobramentos históricos, quais os desdobramentos pragmáticos das relações humanas no interior da sociedade a partir da morte de Deus. Ele quer entender quais são os desdobramentos do porvir, quais as consequências que advirão a partir dessa morte de Deus. E isso vai marcar a obra de Dostoiévski. Então, quando Deus está sendo radicalmente questionado, está sendo solapado, e nesse momento está para ser preterido da história devido a esse grande avanço da ciência, nós vamos entender que a obra desse autor maravilhoso é uma tentativa de resposta, de captar esses desdobramentos fenomenológicos a partir da ideia da morte de Deus. E Raskolnikov, que é um personagem dessa obra do Crime e Castigo, ele vai trazer essa cisão de época. Ele vai trazer essa incompatibilidade de fleuma, de calma, por conta da crise existencial de que está vivendo no século XIX. Então, Raskolnikov, que é o personagem da obra do Crime e Castigo, ele vai começar então a pensar a partir da morte de Deus. E ele vai ter uma reflexão mais ou menos o seguinte: ele vai pensar assim, bom, se Deus não existe, tudo é permitido. Não é verdade? Então, se Deus não existe, como está agora na época, no seu contexto histórico está falando disso, da morte de Deus, como o próprio Nietzsche falou, se Deus não mais existe, então tudo é permitido. Então, não faz mais sentido o não matarás, o decálogo de Moisés, já que ele não existe. Porque o decálogo de Moisés, o não matarás, assim reflexiona o Raskolnikov, o decálogo de Moisés só fez sentido para aqueles que ele vai chamar de homens ordinários. Porque os homens extraordinários, aqueles que vieram ao mundo trazer uma nova palavra, sempre pisaram com as patas de seus cavalos sobre a lei. Essa é a reflexão dele. Então Raskolnikov capta esse sentido de época e ele vai agora fazer com que esse sentido se transforme em ação. O sentido de época qual é? A morte de Deus. Então vai ter os desdobramentos pragmáticos em ações. E é isso que ele vai fazer.
Então ele reflexiona, bom, se alguém quer trazer agora uma nova palavra ao mundo, né? Se alguém quer congregar para si uma nova humanidade, deve revogar o decálogo de Moisés. O decálogo de Moisés não faz mais sentido na época em que estamos vivendo. Deus está morto. Então, nesse momento, essa é a reflexão de Raskolnikov. E Dostoiévski, mais uma vez aqui fazendo uma ode a esse autor, que captou esse sentido dessa época e vai tentar entender agora quais os desdobramentos da consequência da morte de Deus. Então, Dostoiévski muitas das vezes é tido como alguém que foi um projetista da história. Ele conseguiu ver de antemão aquilo que iria acontecer no futuro e o que está acontecendo hoje, que nós vamos ver, que nós vivemos em certa medida ainda a morte de Deus. Então, vai reflexionar novamente Raskolnikov. Bom, o decálogo de Moisés não faz mais sentido. Deus agora está preterido da história. Tudo é permitido. Mas Raskolnikov, ele era... Quem que ele era no grande romance? Ele era um estudante de direito que estava premido por dívidas, era pobre. E ele teve então que empenhar alguns objetos à usurária chamada Liene Ivanova. E ele reflexiona agora. Bom, essa é a reflexão dele, só fazendo parêntese. Por que esse piolho, ele está se referindo ao usurário, por que esse piolho merece viver? Eu, jovem, tenho uma nova palavra para trazer para a humanidade. Será que Napoleão, quando deu as costas para os seus soldados, que foram dizimados como moscas aqui na Rússia, pensou no sofrimento dos seus soldados? Ou os considerou apenas como buchas de canhão para os seus grandes desígnios de vida histórico? Olha a reflexão de Raskolnikov. E o que Raskolnikov vai fazer? Vai matar a usurária. Nesse momento, Raskolnikov mata o não matarás do decálogo de Moisés. Ele levou às últimas consequências esse aforismo de que se Deus não existe, tudo é permitido. E o que nós vamos perceber no decorrer da obra? Não dá para contar a obra toda. É que o que vai acontecer com Raskolnikov? Ele vai ser premido e vai ser trucidado pela culpa. Ele achava que essa culpa não existiria mais na sua consciência, né? Já que Deus está morto, ele poderia fazer o que quiser, assim como a maioria. Nada iria acontecer. Então, todo o desenrolar da obra de então vai ser a tentativa de Raskolnikov tentar se eximir da culpa e da responsabilidade de ter matado o que ele chegou à conclusão de que sim, é uma criatura de Deus. E ele reflexiona agora: ora, se eu sofro, eu faço parte da manada. Não sou um ser extraordinário como eu havia idealizado. Ele agora faz parte da manada, ou seja, como todos que sofreriam talvez pela ideia da morte de Deus. Então, todo o desenrolar da trajetória do romance vai ser por conta da culpa que ele vai carregar. E Nietzsche, que foi um grande leitor de Dostoiévski, que considerou as suas obras como que marcaram a literatura ocidental, ele tem mais ou menos um aforismo que quer dizer mais ou menos assim, o seguinte: o niilista é aquele que nega os valores morais. Esse niilista, quanto mais, ou seja, o assassino, ele, no momento do ato,
ele se estabelece para além do bem e do mal. Mas quando advém a culpa, o desdobrar da culpa, ele se torna aquém do bem e do mal. Então esse aforismo de Nietzsche parece que foi forjado ali no corpo a corpo da leitura da obra de Dostoiévski. Então, quais as consequências da morte de Deus? Esse niilismo, que é essa negação dos valores cristãos, a negação dessa moral que está ocorrendo no século XIX e que se desdobra a partir do século XX e que podemos dizer que está marcado ainda na nossa sociedade contemporânea no século XXI. Vivemos ainda esse grande niilismo. As pessoas vivem achando que esse mesmo Deus, esse mesmo Cristo, a sua moral não serve mais. Ou como diz alguns estudiosos, né? A religião está customizada. Ela está baseada muito no que eu acho que é o certo, não que o que é o certo. Então eu vou pegar as palavras do Evangelho e vou agora fazer uma nova leitura ao bel prazer. E o que me agrada eu vou deixar, o que não me agrada eu descarto. Esse é o niilismo. E isso vai ocasionar o utilitarismo e a coisificação do outro, como fez o Raskolnikov. Nós vamos começar agora a olhar para o outro como objeto que serve para o meu uso. A partir do momento que eu não quero mais te usar, eu te descarto. E isso está, de uma certa forma, presente nos nossos relacionamentos hoje em dia. Quando nós vamos nos relacionar intimamente com alguém, muitas das vezes a gente só quer a finalidade. Muitas das vezes é só o ato sexual. Depois a gente descarta. Vem o próximo que está na fila. Então esse é o pensamento que marca a nossa sociedade. Não é verdade? Muitas das vezes nós não agimos assim, nós não coisificamos o outro. Nós, muitas das vezes, no nosso relacionamento, não trazemos o outro apenas como objeto, a fim de que ele possa suprir uma necessidade minha, um prazer meu. E quando ele está ali suprindo o meu prazer, eu não quero olhar nem para a cara do sujeito. E a busca por um novo Deus. Então esse Deus cristão está morto, não existe. E o que a sociedade odierna faz? Busca um novo Deus. Muitas das vezes é o Deus do consumo, é o do poder, é aquele mesmo Deus que está lá no Velho Testamento, e que aqueles povos que foram ali levados por Moisés, no qual eles vão criar um novo Deus que eles vão chamar de bezerro de ouro. Porque enquanto Moisés estava lá recebendo o decálogo, eles estavam ali incomodados porque eles queriam saciar as suas vontades, mas eles tinham que obedecer àquele que estava guiando. Então vamos criar um bezerro de ouro? E nós não criamos na nossa sociedade esse bezerro de ouro? Porque esse bezerro de ouro agora, esse consumo, esse poder que nós vamos buscar, ele vai apenas responder a uma necessidade egóica, não daquilo que deve ser o certo, mas daquilo que eu quero e considero como certo. E as doenças psicológicas, meus irmãos. As doenças psicológicas, não se esqueçam disso. Quem está falando aqui sou eu. As doenças psicológicas, desculpa os psicólogos. Mas o que está na raiz, das doenças psicológicas, das depressões, né, das neuroses, das psicoses, o que está na raiz? A morte de Deus. A falta dessa espiritualidade que foi morta, que foi aniquilada. Essa é a raiz profunda. Por isso que Joana de Ângeles, quando ela vai falar da depressão, ela vai dizer que a depressão significa puxar para baixo. O indivíduo vive muito para o externo, para o mundo fora. A depressão agora puxa para baixo, para dentro de si. Agora o indivíduo vai ter que olhar para dentro de si. E aí eu faço a pergunta: será que nós conseguimos olhar para dentro de si e não se assustar?
Será que nós conseguimos olhar para dentro de si, fazer uma autoanálise, um estudo e não se assustar? Não tem como, né? E aí a gente vai correr para os psicólogos, psiquiatras, porque a gente fica doido. Tem muita coisa louca dentro de nós e que está aqui presa e a gente está mascarando. Ou estamos nas fugas psicológicas, né? Está tão feio aqui dentro que eu vou ter que fugir, que é para não olhar. E aí eu vou para o sexo, eu vou para as drogas, eu vou para as bebidas alcoólicas. São as fugas psicológicas. Então, essas doenças que vão marcar precisamente o nosso século XXI, por isso a gente vai ver pulular na sociedade hoje essas doenças psicológicas, né? Elas não são novas, essas doenças são velhas. Estão na humanidade aí presente. Só que, por que elas estão tão presentes na sociedade moderna? Porque há uma nova forma da sociedade se agrupar. Há valores agora que a sociedade vai ovacionar, vai querer colocar como parâmetro. Como eu disse, o niilismo, a negação desses valores cristãos, ou essa busca desse novo Deus, a busca pelo consumo. Então eu sempre trabalho no final de semana para beber, ou então para ir para o shopping, passear, porque por mais que eu vou no shopping e não compre nada que está na vitrine, mas a gente se sente satisfeito de estar no shopping e ver aquelas coisas bonitas que muitas das vezes não conseguimos comprar. Então esses valores que nós carregamos e que nós trazemos atuais e que nós vangloriamos e defendemos, esses valores, que todos nós fazemos isso, vai fazer com que haja então uma nova forma de sofrimento, né? De uma certa forma é nova, porque ela se torna agora muito abundante na sociedade. E Sigmund Freud? Sigmund Freud também, que viveu nessa época da morte de Deus e que vai ali desenvolver a sua psicanálise. Freud vai dizer que a sociedade moderna, e aí ele está olhando para a sociedade no fim do século XIX, já para o século XX, ele está olhando para essa sociedade, então ele vai dizer que nós, meus irmãos, esses sofrimentos que nós temos, que nós trazemos, esses sofrimentos psicológicos que Freud se ateve e estudou, eles não trazem apenas o modo de sofrimento, eles trazem um conteúdo de verdade. Qual que é esse conteúdo de verdade? A nossa inadequação, a nossa impossibilidade com aquilo que nós vivemos no interior da vida social, atual, presente. Então, por isso que o depressivo, o psicótico, o neurótico, ele vai trazer a partir do sofrimento do seu corpo, esse sofrimento que vai marcar ali o seu corpo, essa impossibilidade de viver segundo esses valores, porque aquilo que está colocado na vida social é uma vida que, na verdade, não era a vida que ele queria viver. É uma vida que não se realizou. E por que eu trago isso? Isso é o pensamento de Freud. Mas por que eu trago isso? Porque Jesus, quando ele diz assim, que ele veio trazer para nós, fazer com que nós possamos viver uma vida e uma vida em abundância. Não é assim que Jesus fala? Mas que vida é essa? Será é a vida que nós achamos que nós vivemos? Não. Não é essa vida que nós ainda vivemos, marcadamente ainda pelos valores materiais. Então, quando nós fazemos essa volta e ainda vivemos esses valores materiais, nós negamos uma outra vida, que é essa vida que o Cristo queria que nós vivêssemos. Então, ao negar essa vida, nós vamos viver na sociedade como se fosse uma espécie de... Nós vivemos em torno de uma culpa, que essa culpa, ela é ancestral e ela vai fundar o laço social. Então, a nossa sociedade é baseada por uma culpa, e essa culpa os seres humanos, os sujeitos vivem como se eles tivessem aquela sensação que eles mataram o próprio pai.
ou que eles perderam algo que eles se identificaram. Então nós, quando entramos dentro da sociedade, nós já entramos melancolizados. Nós sentimos essa melancolia com algo que nós matamos. E que foi que nós matamos? Deus. Então nós sentimos isso a partir do momento que nós entramos no interior da vida social. Já entramos melancolizados. Então isso é o pensamento de Freud ao analisar a sociedade moderna que ele está vivendo. Por isso que ele vai dizer que as sociedades hoje, elas vivem um grande impulso de regressão social, de barbárie. Porque no interior da vida social nós estamos vivendo de uma forma que, na verdade, é uma forma que nega toda a espiritualidade. E se nega tudo isso porque agora o sujeito, para que ele seja reconhecido, ele vai ter que se adequar a esses valores modernos, né? Então, para se adequar a esses valores modernos, ele nega uma parte que é essencial, que Jesus já nos falara, que é essa parte espiritual, que muitas das vezes nós menoscabamos, nós ignoramos. E olha que Joana de Ângeles vai nos dizer, que para mim coroa esse pensamento do século XIX, que está presente no pensamento de Nietzsche, de Dostoiévski, que é essa ideia de morte de Deus. Olha o que ela diz: consciência de culpa coletiva, verdadeiro arquétipo de natureza punitiva, que venceu as gerações e ressurge ainda hoje nos indivíduos e agrupamentos sociais, fazendo-os responsáveis pelo deicídio no Calvário, confundindo Jesus com Deus. O que Joana está querendo nos dizer? Que nós, todos nós, já cometemos um deicídio, ou seja, a morte de Deus. Ou seja, a morte de Deus não se deu apenas lá no advento do pensamento científico e filosófico no século XIX, como pensavam aqueles autores. Segundo Joana de Ângeles, nós já matamos Deus quando? Quando confundimos Jesus com Deus. Então, naquele momento, quando Jesus é morto na cruz, o indivíduo, e isso em termos de inconsciente, confundiu Jesus com Deus. Isso marcou precisamente a nossa sociedade. Nós vivemos dentro dessa culpa coletiva. Por isso essa necessidade de sofrimento coletivo. Por isso essa nossa necessidade de arrebatamento coletivo. Todo mundo tem que sofrer junto. Por isso a gente quer que o meteoro venha e acabe com todos os seres humanos, Essas histórias que estão aí presentes, essa necessidade de sofrer coletivamente é consciência de culpa por conta dessa morte de Deus que ocorreu no momento da crucificação. É isso que Joana de Ângeles vem nos dizer. E agora eu trago Allan Kardec. E para falar desse codificador, nós muitas das vezes nos emocionamos, nós que estudamos a fundo essa doutrina maravilhosa que esse homem, esse egrégio codificador trouxe. Allan Kardec está inserido no século XIX. No século de Nietzsche, no século de Dostoiévski, no século de Marx, todos esses pensadores que estão ali polemizando contra Deus, negando Deus, matando Deus, Allan Kardec vai fazer um movimento inverso. E ele era um cientista, era um pedagogo, um estudioso, um intelectual, estava ali na Europa daquele século, estava absorvendo todas essas ideias, não estava ele. Com certeza leu a obra de Charles Darwin, mas fez todo o movimento contrário. E isso fez com que Allan Kardec se tornasse único na história. Então Allan Kardec vai olhar para esse movimento de negação de Deus, mas ele também era um homem que acreditava na ciência. Ele tinha fé na ciência. Era um homem de ciência. Fazia uma ode à ciência na época. Mas ele era um homem tão arguto, que tem esse bom senso, que o Camille Flammarion vai chamar de um bom senso encarnado. Ele vai dizer que, olha, essa mesma ciência que
Muitos homens, como no caso Augusto Conte, que era conterrâneo dele, ali filósofo, está dizendo que a humanidade está saindo do seu estágio teológico, místico, para alcançar o científico, que é o ápice. Agora a humanidade vai viver esse esplendor do conhecimento científico. Allan Kardec vai dizer não. Porque quantos erros a ciência tomou, irmãos, e isso é fundamental, a ciência não traz essa verdade para a humanidade. A ciência não vem trazer esse algo indubitável. É isso e pronto. A ciência também comete erros. E ele começou a admitir esses mesmos erros. Então ele vê que todo esse movimento científico que está vindo negar Deus, e ele agora, com a publicação do Livro dos Espíritos, ele vai fazer diferente de Raskolnikov, de Dostoiévski. Ele não vai matar o não matarás, não vai abandonar o decálogo de Moisés. Ele vai pegar esse mesmo decálogo de Moisés, ele vai ampliar esse mesmo decálogo e ele vem trazer nas leis morais, no livro 3º, que está lá, no livro dos Espíritos, que vem falar dessas leis morais que nos regem e regem a humanidade. Que não dá para que o homem se exima dessa mesma lei. E Dostoiévski provou isso na sua obra. Aquele que for lá e matou o outro ser humano sentiu culpa. Por que sentiu culpa? Porque a ideia de Deus está presente em nós. Ela não é algo externo. Ela não é algo que está lá fora nas religiões e eu vou buscar. Essas leis divinas estão dentro de cada um de nós. Nós somos seres divinos. Então Allan Kardec, na questão 614, ele vai dar uma resposta, o que eu considero como uma resposta a esse niilismo, dessa negação de Deus, dessa morte de Deus. Olha a pergunta que ele faz para os espíritos superiores. Que se deve entender por lei natural? Que se deve entender por lei natural? E isso, muitos da sua época estão questionando e estão dando a sua resposta. Olha a resposta dos espíritos. A lei natural é a lei de Deus. E a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela. O que Kardec está dizendo aqui? Ele está dizendo que, olha, o cientista que está lá desbravando o átomo, ele também está desbravando uma lei divina. O físico que está lá trazendo as leis da física, assim como as leis da química, também está trazendo uma lei divina. Ora, não temas porque haver cisão entre o que é lei da natureza e o que é lei divina. Porque a lei divina não é só as leis morais. As leis divinas também é a lei da matéria. Conseguiram entender? Então não tem mais essa separação. Não tem por que a ciência querer negar Deus. Porque quando a ciência empreende nas suas investigações, ela está indo em direção a quem? A esse Deus. O avanço da ciência é o avanço em direção a esse Deus. Não esse Deus antropomórfico que foi criado nas religiões, mas esse Deus que está lá definido na primeira questão do Livro dos Espíritos, que o Allan Kardec pergunta que é Deus, que ele vai chamar de inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É um Deus cósmico. Não é mais o meu Deus. Não é mais o Deus católico ou o Deus protestante. Então, aqui Kardec ele dá uma paulada na ciência, em todo esse pensamento de negação da morte de Deus, que vê desde Nietzsche e outros filósofos. Não tem mais por que negar Deus. Porque à medida que eu avanço na ciência, eu também estou avançando nas leis divinas. Não há essa separação. E outra pergunta que Allan Kardec fez para os espíritos, que eu considero como uma resposta ao pensamento filosófico, e não só ao pensamento filosófico, mas ao pensamento religioso. Quando ele faz a seguinte pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência.
Isso foi outra paulada que as religiões da época levaram, a ciência, principalmente o pensamento filosófico. Porque o pensamento filosófico agora queria se desvencilhar da metafísica. Não quero mais saber dessa ideia de Deus. O pensamento agora tem que ser materialista. Por isso o pensamento de Marx dizer que é o materialismo histórico. Tem que ser apenas dentro da visão da matéria. Então está negando tudo que vem que se diz algo que é da espiritual. E aqui Allan Kardec, com essa resposta dos espíritos, também traz essa cisão, porque nesse momento as religiões ali, que vêm desde lá do século XVI, estão em brigas constantes, como a Igreja Católica e a Protestante, por conta de querer imperar a sua visão de mundo religiosa. Então, aqui nessa resposta, quando os Espíritos nos dizem que essa lei ela não está fora, ela está dentro de nós, então não tem por que negar também esse mesmo Deus, não tem por que essa filosofia negar esse mesmo Deus, não tem por que o grande conflito que houve entre essas religiões do passado, porque esse mesmo Deus está dentro de nós. E aí tem mais uma pergunta que Allan Kardec faz, eu não trouxe aqui, que eu também achei maravilhosa. Ele diz assim: bom, mas se está dentro de nós, se essa mesma lei que nós buscamos, que está lá na Bíblia, porque aquilo que vocês lêem na Bíblia, aquilo que ele leu aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, está dentro de cada um de vocês. Então, mas se essa mesma lei está aqui dentro de nós, qual a necessidade desses profetas que vêm falar em nome de Deus, de Maomé e tantos outros que vieram? Qual a necessidade? É porque nós esquecemos, diz os Espíritos. E houve então a necessidade de nós relembrarmos. Então, há a necessidade da religião? Há. Tem muita gente que vai dizer: religião não presta. Epa, a gente pode fazer uma grande análise histórica, o que ocorreu. Mas será que é a religião em si que não presta? Ou o homem que, dentro do seu pensamento bitolado, limitado da ideia de Deus, não soube, de uma certa forma, separar aquilo que era bom e aquilo que era ruim, colocou tudo num só conjunto? Então aqui é uma grande resposta ao movimento que ocorre também no século XIX. Allan Kardec tem uma atitude completamente diferente, meus irmãos. Não vai negar a ideia de Deus, não vai negar a ideia de espiritualidade, porque essas mesmas leis que estão sendo agora revogadas por muitos pensadores, não tem como tu vá lá e matar, não tem como tu ir lá e abandonar o decálogo de Moisés. Está ínsito no ser humano, carregamos conosco. E aqui é o que eu considero como uma resposta à ciência, nessa pergunta da 792. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? A pergunta de Kardec. E os Espíritos respondem: porque os homens não estão ainda prontos nem dispostos a obter esse bem. Outra pergunta, complementando essa: por qual sinal se pode reconhecer uma civilização completa? Vós a reconhecereis no desenvolvimento moral. Acreditais? Olha essa resposta. Vocês já leram o Livro dos Espíritos? Olha essa resposta. Vós a reconhecereis no desenvolvimento moral. Acreditais estar bem avançados porque tendes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, e estáis melhor alojados e melhor vestidos que os selvagens. Então, na época, acreditava-se que era civilizado, ou seja, a ideia de civilização é a ideia de ciência avançando, a humanidade avançando. Então, toda essa ideia que esses pensadores estavam ali colocando, é de que, olha, agora essa civilização alcançou o seu ápice. Nós chegamos no ápice da humanidade. E os Espíritos respondem: não é porque vocês já avançaram materialmente no avanço científico e agora estão melhor vestidos do que os selvagens que vocês estão civilizados. Falta o lado moral. E é tão verdade, Kardec acertou e os Espíritos acertaram, porque o que ocorreu no século XX?
No século XIX, houve todo esse esplendor da ideia de ciência e de civilização. No século XX, Primeira e Segunda Guerra Mundial. E aí, cadê aquele homem civilizado do século XIX? Sumiu. Não existe mais. E por isso que hoje a sociedade atual, agora a sociedade moderna, está descrente. Porque na época, antes do século XIX, acreditava-se nas religiões. No século XIX, cessou essa possibilidade com o advento da ciência. E agora a ciência falhou. Ela não trouxe esse esplendor que ela prometeu no século XIX. No século XX, temos as grandes guerras mundiais. E no século XXI, vamos viver a ideia de uma pós-verdade. Ou seja, não tem uma verdade universal. Tu traz a tua verdade, eu trago a minha, nós vamos debater. É válido cada um debater a sua. Mas a ideia de verdade não existe mais. E isso é um problema para nós. Porque há a ideia de uma verdade universal. Porque a verdade não é só algo subjetivo. Não é só a minha verdade, a sua verdade. Existe uma verdade universal. Essa verdade que o Cristo nos trouxera. E aqui, qual o horário do final da palestra? Já está dando meu horário, né? E eu trago aqui, rapidamente, essa figura maravilhosa que eu acho que ela, de uma certa forma, representa muito bem essa ideia de culpa que nós trazemos pela morte de Deus. Que, como eu disse, não ocorreu apenas no século XIX, mas ocorreu quando nós matamos Deus, quando confundimos, como de Joana de Anjos, Jesus com Deus, o deicídio no Calvário. E Judas é aquele que, de uma certa forma, ele fez como Raskolnikov. Ele meteu a mão na massa e ele vendeu o Cristo por 30 moedas. E aí tem uma passagem maravilhosa do Humberto de Campos, o irmão X, que vai entrevistar Judas depois de já passado esses séculos, que ele está lá na Jerusalém, melancólico, porque se lembrou desse momento, e ele fala: olha, eu de fato vendi o mestre e me arrependo até hoje, mas a consciência dele já conseguiu espargir isso ao longo das expiações que ele teve nas suas reencarnações. Mas hoje, ele está se referindo à nossa época, os negociadores do Cristo vendem ele por muito menos ou por muito mais, a grosso e a retalho. E aí o Humberto de Campos comenta mais embaixo: concordo. E diferentemente de você, esses novos negociadores não se enforcaram. Então nós estamos aí vendendo Cristo, estamos aí comercializando esse próprio Cristo, mas diferente de Judas, não estou dizendo que é para vocês fazerem isso, mas diferente de Judas, ninguém se enforca, ainda continua querendo viver bem com a sua consciência, não há ainda remorso, mas a gente sabe que por conta da lei do progresso, esse mesmo indivíduo, um dia ele vai ter que despertar. Então aqui eu trago essa figura como se fosse a reconciliação. Porque diz Amélia Rodrigues, o espírito que vem através do Divaldo Franco, que Jesus, maravilhoso como ele era, antes dele ir ao túmulo, se apresentar às mulheres, se dirigir ao túmulo vazio, ele vai lá nas regiões inferiores onde Judas se arrojara e estava lá sofrendo. E naquele momento ele pede que Judas se perdoe. Perdoa-te, Judas. Livra-te dessa culpa e recupera-te. Por quê? Porque nenhuma das minhas ovelhas se perderá, diz Jesus. Eu não te condeno e não te negarei. E o porvir da história vai fazer com que tu te recuperes e tu te renove dentro do processo reencarnatório. E naquele momento Judas ele começa então a, de uma certa forma, a se perdoar pelo ato, e aí ele passa então a reencarnar. Teve várias reencarnações como Judas, como que vieram posteriormente, mas uma, qual é que nós temos dentro da história? Joana d'Arc, né?
Então, Joana d'Arc foi Judas. E ali ela conseguiu, de uma certa forma, ela conseguiu se sobrepor a todo esse pensamento de culpa que ela havia adquirido com a morte de Deus. Então, meus irmãos, essa era a minha mensagem que eu queria passar para vocês. Eu espero que tenha ficado um pouco claro de que não tem como nós negarmos esse mesmo Criador. Porque o Criador e a criatura estão intimamente conectados e buscam um ao outro. E isso está representado aqui, ó, nessa primeira imagem, nessa obra de Michelangelo. Alguns estudiosos vão dizer assim: nesse momento não dá para a gente saber se é o homem que busca Deus ou se é Deus que busca o homem. Mas nós sabemos que é o quê? Ambos se buscam. Não é verdade? Porque Deus não está sentado no seu trono esperando que a gente vá até Ele. Ele também está vindo até nós. Então esse movimento é duplo. Vem de Deus e também vem de nós. Isso está representado na parábola do filho pródigo, no qual Jesus vem nos narrar que quando o filho pródigo retorna à casa, o que o pai faz? Mal olha o filho chegar e já corre em sua direção para o abraçá-lo e trazer de volta. Então Deus também nos busca e nós temos que entender e saber o momento certo de captar e de entender quando é que esse Deus está nos buscando. Então eu espero que tenha ficado um pouco da mensagem da noite de hoje para reflexão e muito obrigado por todos de terem me ouvido.